Graça e paz. Hoje nós queremos refletir um pouco sobre a imutabilidade de Deus. Esse nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus imutável. E nós queremos ler a palavra do Senhor para essa reflexão em Tiago, no livro de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, em Deus não há variação e não há sombra de mudanças. E tomando esse versículo como texto básico, nós queremos então refletir um pouco sobre a imutabilidade de Deus. Vamos falar com Deus e logo em seguida a reflexão. Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos vivos e de podermos assim refletir na palavra do Senhor. Queremos que o Senhor fale conosco, queremos ouvir a Tua voz e receber a Tua bênção através da Tua palavra, lida e exposta. E que todos aqueles que estão conectados nesse vídeo estejam sendo abençoados pelo Senhor e para a glória do Senhor. Amém. Bem, em Deus não há variação, em Deus não há sequer sombra de mudanças. Ele não muda, ele é imutável, ele não tem a mínima variação, a mínima sombra de mudança não há nele. Ele é totalmente, plenamente, completamente, 100% imutável. Diferentemente das suas criaturas, de nós, seres humanos, que somos mutáveis. Nós variamos muito. Somos como a onda do mar. Mudamos para lá, para cá. Temos que rever os nossos planos, nossos projetos. Temos que nos acertar. Temos que fazer acordos aqui e ali. Mas o nosso Deus, ele é plenamente imutável. Ele é eternamente o mesmo. Deus é perpetuamente o mesmo. Ele não muda jamais. Todas as suas criaturas podem ser transformadas ou são transformadas. Todas as suas criaturas na terra são transformadas. Mas Deus não. Deus não se transforma. Deus não muda jamais. Em primeiro lugar, queremos ver sobre Deus é imutável em sua essência. Ele é sempre o mesmo, ele não muda jamais. A sua natureza não sofre, como diz aqui em Tiago, nenhuma variação, nenhuma sombra de mudança, é sempre o mesmo em seu ser. Ele não muda de maneira alguma na sua essência. A sua essência é perpétua, a sua essência é infinita, a sua essência é eternamente a mesma. Ele sempre era, ele é no presente e ele será no futuro que ele era na eternidade passada, ele será na eternidade futura, como ele o é hoje o mesmo. Deus não muda, Deus não evolui, porque ele é plenamente perfeito. Deus não se aperfeiçoa, porque ele é plenamente perfeito. Deus não cresce nem diminui, ele é plenamente perfeito. Ele não melhora, portanto, e não piora. Deus é como o é. Ele é perfeito e perfeitamente perfeito em seu ser, em sua essência. A palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, nos diz que eu, Senhor, não mudo. É o que ele diz para nós na sua palavra. Eu, o Senhor, não muda. Deus não piora, Deus não melhora, Deus é sempre o mesmo. Em Êxodo 3, versículo 14, quando Deus se manifesta para Moisés, ali na sarça ardente, e Moisés querendo saber o nome de Deus, como descreveria Deus, ao chegar para os israelitas e poder então
falar que Deus o enviou, Moisés queria que Deus citasse qual o seu nome. E Deus diz então para Moisés: diga a eles, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me enviou a vós outros. Mas Moisés persiste e insiste ali no contexto, querendo que Deus desse o seu nome. E então, no verso 14 do capítulo 3 de Êxodo, Deus diz a Moisés: eu sou o que sou, eu sou, te envio a vós outros. Deus não tem nome, Deus é eterno, Deus é indefinível, Deus é acima de tudo e de todos, né? E o tempo não há tempo para Deus, porque o cronos, do grego, que dá origem à palavra cronologia, o nosso tempo de segundos, né, minutos, etc., esse tempo é uma criatura de Deus. Nós que somos criaturas, vivemos em um tempo que foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas, inclusive o tempo, e, portanto, Deus está além e acima do próprio tempo. Isso é, de fato, racionalmente incompreensível, porque Deus não é medível, portanto não é compreensível. Deus é imutável em seu ser, em sua essência. Também podemos afirmar que, em segundo lugar, que Deus é imutável em seus atributos, nas suas qualidades, nos seus adjetivos, que muitas vezes nós chamamos de nomes de Deus, mas que na verdade são atributos de Deus, são qualidades de Deus, são adjetivos, as qualidades acerca de Deus, porque Deus não tem um nome, como citamos ali, né? Ele é o que ele é. Mas esse Deus é imutável, não muda em seus atributos, em suas qualidades. Ele era antes da criação, na eternidade passada. Ele continua tendo as mesmas qualidades ao longo de toda a história da humanidade. E ele será, depois da história da humanidade, na perpetuação por toda a eternidade, o mesmo em todos os seus atributos, perfeito, igualmente perfeito, como sempre fora, o é e sempre o será. Igual, perfeito em poder, ele não muda no seu poder é pleno, total, completo, perfeito. Ele é imutável no seu saber, ele é imutável na sua palavra, a sua palavra não muda jamais, né? E sempre atual, vivo e eficaz. Ele não muda no seu amor, como também não muda na sua ira. Ele não muda na sua imutabilidade, ele não muda nos seus projetos, seus decretos, na sua vontade, e etc. Deus é sempre o mesmo, sempre, em seus atributos. Então, alguém poderia questionar, mas em Gênesis, capítulo 6, versículo 6, quando registra que Deus se arrependeu de ter criado o homem, ali Deus não mudou? Obviamente que não. Porque, como toda a palavra deixa claro, ele afirma, o Senhor não muda, não mudou ali também, né? E inclusive a palavra em Números, capítulo 23, no versículo de número 19, nos diz a palavra do Senhor, que Deus não é homem para mentir, ou filho do homem para se arrepender. O próprio Deus diz isso, portanto Deus não se arrepende. Então por que diz o texto de Gênesis que Deus se arrependeu? Então, pastor, há contradição na Bíblia? Obviamente que não, Deus não se contradiz. Uma das regras da hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica, é que quando um texto aparentemente contradiz a outro texto, parece estar paradoxalmente a outro texto, é porque o intérprete está errado, é porque o intérprete não entendeu o texto, porque a Bíblia, ela tem a sua consonância, a sua coesão, do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse. Mas se a Bíblia não se contradiz, como explicar essa aparente contradição? É interessante a gente observar e estudar a palavra do Senhor, que é riquíssima, e a linguagem de Deus é riquíssima, porque Deus um dos seus atributos é a sabedoria, e ele é a fonte de toda a sabedoria, e ele também a dá àqueles seus filhos, seus servos, que pedem a sabedoria a Deus, né? E Deus fala ali, quando ele diz que se arrependeu de ter criado o homem, numa linguagem de homem, para que nós humanos pudéssemos entender o que ele estava a dizer. Esse é o fato. Como também é importante dizer, né, que não há uma tradução ipsilíteris, uma tradução palavra por palavra, literal, de um idioma para outro,
Quem fala diversos idiomas, né, ou pelo menos mais, além do português, sabe que idioma é interpretado de um para o outro. Tanto que você faz uma redação, por exemplo, traduzindo hebraico, grego ou inglês, por exemplo, para o português, né? E na redação, na tradução, cada tradutor vai colocar uma versão diferente, visto ali a sua interpretação. E Deus fala aqui na linguagem do homem, de forma que o homem pudesse compreender e entender. Por exemplo, para facilitar a compreensão, no Salmo 78, versículo 65, Deus se coloca como que está acordando. Ora, nós sabemos que Deus não dorme. O mesmo Deus imutável e atento e que está, enquanto lá do outro lado do mundo é meia-noite, aqui meio-dia, Deus ouve a oração aqui e lá ao mesmo tempo, porque Ele está incessantemente, continuamente, o tempo todo ligado, Ele não dorme. Mas quando fala está acordando, é uma figura de linguagem, tal como está se arrependendo. No outro local também, né, coloca Deus como suas mãos estão estendidas para abençoar. Ora, dando assim órgãos humanos para Deus, como mãos, como seus olhos estão sobre todos, né, às vezes pés. Na verdade, dar partes de corpo humano para Deus é uma linguagem humana, para que nós pudéssemos ou possamos entender aquilo que o texto quer nos dizer. Porque Deus não tem mãos, como o homem tem. Deus não tem pés ou olhos, como nós homens temos. Deus é espírito. Deus é diferente, mas usa essa linguagem para a gente entender. E no caso do texto de Gênesis, é importante lembrar que está usando essa linguagem humana. Lembrando do nosso texto básico de Tiago 1,17, que em Deus não há variação, nem sombra, não há a mínima possibilidade de mudança em Deus, porque Deus é completamente e plenamente perfeito. Jó, no capítulo 23, no versículo 3, nos diz que o que Deus desejar, isso Ele fará. Não há nada que Deus deseje que Deus não faça. E arrepender era um projeto de Deus, já fazia parte do seu plano, do seu decreto, aquele ato, aquela ação que Ele chama, na nossa linguagem, de o que nós chamamos de arrependimento. Deus é imutável, é onisciente, é onipotente e não revê os seus decretos, porque Ele não é como homem que precisa consertar os seus decretos. Quando Ele cria o homem, antes da criação do homem, antes lá de fazer o próprio homem, já havia o plano de salvação, como diz ali o escritor, diz o próprio Deus em Efésios, antes da fundação do mundo. Portanto, Deus fez o plano de salvação. Ora, se fez o plano de salvação é porque o homem haveria de cair e já fazia parte dos decretos de Deus, portanto, salvar o homem, como também lavar a terra, limpar a terra, ali naquela dispensação com água. Deus é imutável, onisciente, onipotente e não revê os seus decretos. Ele decretou-se arrepender, já fazia parte dos seus planos arrepender, Ele estava tratando com o ser humano em determinada direção e naquele ponto do projeto ele passaria a tratar com o ser humano de outra forma. Isto é essa transição, e para a nossa compreensão é que é usado o termo arrependimento. Por exemplo, aqueles que estão indo para o inferno e quando creem em Deus vão para o céu. Então estavam indo para o inferno, como houve, agora não vou mais te mandar para o inferno, mas para o céu. Isso usando a linguagem humana, essa transição de atitude assim para assim, de outra forma, é que é chamado ali de arrependimento. Repito, numa linguagem para que pudéssemos compreender. Nós que somos mutáveis, nós seres humanos, nós somos decaídos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. E nós sim, precisamos arrepender muitas vezes. Deus não falha em nada que Ele faz. Por isso Deus é perfeito. E por isso não é necessário Ele rever nenhum dos seus projetos, nenhum dos seus decretos, porque tudo que Ele faz é perfeito. Agora, quanto ao homem, não se deve confiar plenamente em poderes, sejam os poderes da ciência,
que de vez em quando têm que serem revistos ou aperfeiçoados, sejam em poderes da filosofia, em poderes da própria religião, em poderes seja lá do que for, porque o ser humano, ele é volúvel, ele é mutável, e muitas vezes precisa rever a sua postura, as suas posições, mas Deus é perfeito e não há nele sombra de variação, sombra de mudança, não lhe é necessário rever nada, porque tudo que ele faz é bom e perfeito. E toda boa dádiva, tudo aquilo que é perfeito e que é bom, como diz o texto básico, vem lá do alto, vem do nosso Deus. Tanto que você vê, por exemplo, com relação à própria pedagogia, se você estudar a história da pedagogia, vai poder observar que, em média, mais ou menos 30 anos, mais 30 anos, sempre muda a forma de educação de filhos, né? Sendo aperfeiçoada ou mesmo, às vezes, mudadas de épocas para épocas. Mas quando você pega a Bíblia, que a Bíblia é imutável, por ser a palavra de Deus, você vai ver há 2000 anos os mesmos princípios da educação de filhos. Nunca mudou. E em todos os séculos, aqueles que seguem os conselhos de Deus, através da sua palavra, com relação à educação dos filhos, desde que os filhos nascem, esses são bem-aventurados, são felizes. Tanto os filhos criados na disciplina e na educação do Senhor, como os pais felizes e abençoados através desses filhos. Porque a palavra de Deus não erra, porque a palavra de Deus não tem sombra, mudança, não tem variações, porque a palavra de Deus é sempre perfeita, em todos os tempos, atual e perfeita, e porque os resultados são benéficos. Mas aqueles que desprezam a palavra e aqueles que caminham por outras direções e outros rumos, esses estão sujeitos a muitos aborrecimentos e tristeza. Deus prometeu, esse Deus que não muda, assim como a sua palavra não muda, ele prometeu na sua própria palavra, em João 6,47, que em verdade vos digo, disse o nosso Senhor Jesus Cristo, quem crê em mim tem a vida eterna. E usa o verbo no presente, tem a vida eterna. E se ele prometeu, ele não falha. É mais fácil passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. A mínima vírgula, o mínimo tio não passará. Ali no grego, né, um iota, que é a menor letrinha, como uma vírgulazinha pequenininha do alfabeto grego. Não passará. Em 1 João 5, versículo 14, também nos diz que se pedirmos alguma coisa segundo o seu querer, segundo a sua vontade, nos será concedida. Ora, então alguém poderia dizer, então, pastor, para que vou orar se Deus nos dá aquilo que é segundo a sua vontade? Ora, nós oramos sim, devemos orar. E orar porque Deus assim determina na sua palavra que nós precisamos e devemos orar. E é por este motivo, e só por este, que oramos, porque é do seu agrado ouvir a voz dos seus filhos. Deus não revoga a sua palavra. E ele nos diz ali em João 3, versos 16, que ele nos amou de tal maneira e nos ama de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, não vá para o inferno, não entre na segunda morte, mas tenha a vida eterna. E ele mesmo nos diz em 1 João, ali também 5,13, de que a Bíblia nos fora escrita para que soubéssemos que temos o presente da vida eterna. Pudéssemos assim encontrar, né, na própria palavra, esse presente da vida eterna. E quando examinamos as Escrituras, conforme João 5,39, encontramos nela a vida eterna. E a vida eterna no nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus imutável nos faz essa promessa, então nós somos muito felizes. Então nós podemos dormir tranquilo. Então nós ficamos em paz. Porque Deus não falha nas suas promessas. Mas aquele que duvida da vida eterna, duvida da palavra, duvida do próprio Deus, e uma coisa inadmissível para Deus é duvidar dele, e portanto estes não creem, são chamados como aqueles que não creem. E conforme diz João 3,36, aquele que se mantiver rebelde contra o Filho, permanece debaixo da ira de Deus. E aí, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Deus não revoga os seus projetos. Ah, se Deus fosse mutável, não teríamos garantia, não teríamos segurança, mas temos segurança, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele mesmo é quem diz isso. Todavia, Deus odeia o pecado. E em 1 João capítulo 3, verso 6, verso 9, 1 João 5 repete isso. É uma epístola pequena, você pode lê-la inteira. 15 minutos no máximo, você lê todo o livro da primeira epístola de João, primeira carta, né? E ali nos diz que aquele que vive na prática de pecado, e aqui digo eu, considerando que Deus odeia o pecado, aquele que vive na prática de pecado é louco, né? Diz lá um dos evangelhos, louco é mesmo doido, sem juízo, né? Porque está, como diz João 3, 36, permanecendo debaixo da ira de Deus. E 1 João 3, versos 6 e 9 nos diz que quem vive na prática de pecado nunca viu a Deus, nem jamais o conheceu. Por quê? Por que ele diz isso? Porque quem conhece a Deus e sabe quem Deus é, jamais terá coragem de viver em pecado, né? De saber que algo é pecado e continuar preservando essa anomalia e essa ofensa a Deus como algo natural, comum e simples na sua vida. Jamais, porque sabe que Deus não tolera o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. O homem sem Deus, o homem religioso, é de fato louco, é de fato sem juízo, não é sábio, né? Ser sábio é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E os cheios do Espírito Santo de Deus são sábios, porque amam a Deus, porque buscam a Deus, porque esperam em Deus, porque não desconfiam, pelo contrário, confiam em Deus, e porque buscam viver o Evangelho e viver na presença de Deus. Eu gosto muito do texto que citei aqui hoje, de João, capítulo 6, verso 47. Em verdade vos digo, disse Jesus, quem crê em mim tem a vida eterna. E eu costumo brincar que é tão fácil, tão facílimo ir para o céu, que é difícil demais. Porque a pessoa lê isso e diz, não é possível, eu tenho certeza da vida eterna, eu vou para o céu, o Senhor me deu a vida eterna. Não, isso não é possível. Logo está duvidando, e quem duvida não crê, e quem não crê será condenado, diz as Escrituras, né? Mas aquele que crê, a evidência que ele crê é a sua vida, é o seu comportamento na presença de Deus. Esse Deus imutável promete o céu, a vida eterna, para todos aqueles que crêem no nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Mas promete também a condenação eterna, a sua ira para aqueles que vivem ignorando e desprezando a palavra do Senhor. Então vivamos buscando, amando e glorificando esse Deus e usufruindo das maravilhas que esse Deus nos oferece e nos oferece gratuitamente. Deus abençoe a sua vida. Oremos. Pai, abençoa cada um conectado nesse vídeo, que possa ouvir a tua palavra, ter o que ouviram a tua palavra, que o teu Santo Espírito ministre paz, que o teu Santo Espírito ministre paz a quem precisa de paz, que o teu Santo Espírito dê o presente da vida eterna, porque só o Senhor pode dar àqueles que ainda não receberam esse presente. Que o teu Santo Espírito aplique, ministre dinamismo naqueles que porventura estão mornos ou vivendo em algum tipo de pecado, que sejam despertados por essa palavra. Que o teu Santo Espírito esteja abençoando aqueles que estão fervorosos na tua presença, para que assim prossigam e ainda renovados mais e mais na tua presença. E assim sendo, a paz do Senhor esteja sobre todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se esse vídeo abençoou a sua vida, que você possa também encaminhá-lo, para que ele abençoe outras vidas.